Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Robson Gonzaga Silva. Atualmente sou docente no curso técnico de redes do Senai. E essa videoaula tem como intuito complementar os conhecimentos aí da disciplina Interconexões de Redes. Essa é a segunda aula, na verdade é a parte 2 da aula de divisão de máscaras, o cálculo de subrede, ok? Que eu tinha terminado na primeira parte desse vídeo, tinha terminado de falar sobre como enxergar as máscaras padrões em bits, em binário, né, para você poder fazer lá os cálculos e entender como é que funciona, porque é 255 e porque é 0 e quantos bits tem um octeto, toda aquela questão, aquela teoria que a gente viu. Nessa segunda parte, eu vou estar aprofundando essa questão da divisão propriamente dita, quando você vai lá na máscara e pega bits emprestados, ok? Então vamos voltar para o nosso raciocínio. Então, sem mais demoras, vamos passar aqui. Na última aula eu tinha explicado esse cenário, como enxergar a máscara em bit e porque os octetos são 255 e porque é 0 aqui no último octeto da classe C, e você pode aplicar esse conhecimento para as outras classes também. Beleza, né? Aqui eu tenho uma representação mais organizada, por exemplo, de um IP que tem uma máscara 255, 255, 255, 255, 0, como eu havia dito na primeira parte desse vídeo. Então, onde tem 255, os 8 bits aqui da máscara é tudo 1. E onde tem 0 aqui em cima, né, em decimal, em binário também na máscara é tudo 1. E só para exemplificar para vocês, eu peguei também a parte de cima do IP, ou seja, um exemplo aqui 192.168.50.0 e também transformei em binário. Como é que eu fiz isso? Voltando naquele exemplo aqui, é só você somar, né, os bits daqui dessa posição aqui de cima. Ou seja, se eu pegar aqui onde tem bits ligados, ou seja, eu já sei que de trás para frente eu tenho 128 aqui, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Para me achar o valor em binário disso aqui, até do próprio endereço de IP, é só eu somar as posições. Por exemplo, 192. Qual é a soma, né, dos números que estão aqui nessas posições que vai me dar 192? Eu só tenho dois números possíveis. Por exemplo, o 128, que é menor do que 192, e o 64. Eles dois somados, eles vão dar o 192 aqui, né? Vão dar exatamente o 192. Então, por isso que transformando isso aqui, esse primeiro octeto em binário, eu vou ter 1 e o resto 0. Mesma coisa se aplica aqui para o 168. Quais os números das posições aqui que somados vão me dar 168 aqui, né? Então vou pegar o primeiro, que é 128, vou pular o 64, porque se eu somar o 64 com o 128 aqui da primeira posição com o 64 vai me dar 192, então vai me dar um número maior, não é isso que eu quero. Então vou somar o 128 com o 32, né, com o 8, que vai me dar aqui 168. 50, a mesma questão, né? Vou somar os valores que vão me dar esse resultado. Por exemplo, 128 é muito alto, não posso somar, vai ultrapassar os 50. O 64 também, né, da segunda posição aqui, olhando cá, é um valor muito alto, vai ultrapassar os 50. Então, qual o menor número aí que eu posso utilizar? É o 32. Então, vou pegar aqui, ó, esse bit que está representando o 32 aqui da minha máscara, e vou somar com o 16 mais o 2, que vai me dar o resultado de 50. Então, só rapidamente para vocês entenderem que como é que eu faria aqui também a transformação de qualquer endereço IP em endereço aqui binário, beleza? Como é que o computador enxerga isso daí? Isso daí só foi por curiosidade.
certão? Mas a máscara de subrede vocês sempre vão ter que enxergar ela em binário para fazer o cálculo de vocês. Massa. Passando aqui então para o que interessa, como é que vai funcionar, né, esse cálculo? Existe uma fórmula que vai facilitar para que você faça aí a divisão da sua rede. Pegando ainda esse mesmo exemplo aqui, ó, 192.168.50.0, que tem uma máscara 2 com 5, 2 com 5, 2 com 5, 2 com 5, 0. Eu já sei que ela em binário vai ser aquela sequência de números ali. Então, vamos colocar mãos à obra aqui, vamos fazer isso funcionar. Questão: vou ter o IP 192.168.50.0, que é IP de rede aqui. Vocês têm que acostumar a enxergar assim, certo? O IP que representa a rede. E eu vou pegar agora a máscara desse IP, certo? A máscara classe C vai ser 2 com 5, 2 com 5, 2 com 5, 0, barra 24. Isso aqui, essa máscara aqui, em binário, né? A gente já fez ela ali atrás, então não vou perder tempo explicando mais como foi que a gente fez. Então, em binário, onde tem 2, 5, 5 vai ser tudo 1, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 8 zeros agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, minha máscara em binário vai ficar da seguinte forma, dessa forma aqui. Não é isso? Barra 24. Existe a fórmula que a gente utiliza para achar a quantidade de redes que a gente quer dividir e a quantidade de dispositivos que vai ter dentro dessas redes. E a fórmula primeira vai ser essa. Para me achar o número de subredes que eu quero, eu vou elevar 2 a n, onde o n vai ser o número de bits que eu pegar emprestado. Que é isso de bit pegar emprestado? É eu chegar aqui no último octeto, onde é separado para host, né? Sendo que isso aqui é no classe C. Se fosse no classe A e no classe B, eu posso pegar de qualquer parte da máscara aí na sequência, né? Que no classe A, por exemplo, seria do segundo octeto, no classe C seria do terceiro, ou do terceiro. No classe C a gente está pegando do quarto, porque é o único que é separado para host. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um bit emprestado, por exemplo, para a gente aplicar na fórmula. Peguei um bit emprestado, né? Isso implica dizer que se eu colocar aqui na fórmula 2 elevado a 1, eu vou ter um resultado aqui de igual a 4. 2 elevado a 1 vai ser igual a 4, onde opa, foi mal, vai ser igual a 2, desculpem aí. 2 elevado a 1 vai ser igual a 2, onde se eu pegar um bit emprestado da minha parte de hash, eu vou ter 2 sub-redes, beleza? Se eu pegar mais um aqui, ficar 2 bits, eu vou ter aqui 2 elevado a 2, que vão me dar que 4 sub-redes, ok? Vamos começar então pegando um bit para facilitar o entendimento. 2 elevado a 1 vai ser igual a 2, então eu consigo, com um bit emprestado da minha máscara, pegar e criar 2 sub-redes, certo? Ou seja, eu estou dividindo esse IP em 2, ou seja, eu estou pegando lá aquela quantidade total de máquinas, que é dentro dessa rede aqui seria do 1 ao 254, estou dividindo isso no meio, certo? Se eu for contar com 0 e com o broadcast, que é 2 com 5, eu vou ter 255 possibilidades, né? Esse 256 dividido no meio, certão? Então, vamos lá. Peguei isso daqui, criei 2 sub-redes pegando o bit emprestado. E agora eu vou pegar aqui o número de hashes em cada sub-rede, ou seja, eu quero saber quantos dispositivos eu vou poder ter na sub-rede 1 e na sub-rede 2. Então vamos começar a dividir aqui, ó. Tem uma sub-rede 0, a sub-rede 1 que eu dividi no meio,
Eu quero saber agora quais vão ser os IPs e os dispositivos, a quantidade primeiro que eu vou ter em cada uma dessas subredes. Isso é fácil. Para achar o número de hosts, eu vou aplicar a mesma fórmula que eu utilizei, alterando apenas aqui a variável chamada n. Ou seja, para achar o número de hosts, eu vou pegar 2, vou elevar a n, sendo que n agora vai ser o número de zeros que sobrou na máscara. Então, se eu peguei um bit emprestado, e são 8 bits, me sobraram aqui 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai ser o que eu vou colocar aqui na forma. Ok? Nesse exemplo aqui. Então, 2 elevado, né, a 7 vai me dar um resultado de quanto? 128. Né? Se a gente for pegar lá a nossa calculadora, a gente vai ter esse resultado. Aí vamos só pegar aqui para confirmar, para comprovar, porque tudo aqui nos cálculos tem que dar exato. Então 2 elevado a 7 aqui vai me dar 128. Eu vou somar aqui então 7 vezes aí, né? Então 2 mais 2 vai ser igual a 4. Opa, nas 2 não. 2 vezes 2 vai ser igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. 8 vezes 2 igual a 16. 16 vezes 2 igual a 32. 32 vezes 2 igual a 64. 64 vezes 2 igual a 128. Ou seja, isso aqui tudo, né, a conta disso aqui vai dar 128. Massa, confirmado. Então eu vou ter 128 endereços de IP na primeira rede e também na segunda rede. Agora a questão é, aqui eu estou contando com broadcast e rede, ou seja, endereço de rede eu não posso usar, endereço de broadcast eu também não posso utilizar. Então, como é que eu vou saber agora o número de IPs válidos dentro da minha rede? É só eu pegar esse 128 aqui, o resultado, e diminuir de 2, ou seja, eu vou ter um resultado agora de 126 IPs válidos dentro de cada subrede, né? Subtraindo aí broadcast, a rede e o broadcast. Então vamos lá. Como eu havia dito em aula, o primeiro endereço aqui que identifica a primeira subrede vai ser sempre terminando com 0. Então, baseado aqui nessa divisão que a gente fez, ele deixa de ser, esse IP deixa de ser barra 24 e passa a ser barra 25, certo? Barra 25. Aqui ainda não vou mudar, só para a gente entender. Então, barra 25, eu vou ficar aqui com 192.168.50.0. Então, o final desse IP da primeira subrede vai terminar sempre com 0. Isso é regra, certo? Isso é regra e não muda. Beleza. Para achar o segundo IP válido aqui dentro, muito simples. Eu vou somar isso aqui a 1. Então, o primeiro IP válido vai ser 192, nesse exemplo aqui, 168.50.1. Bem simples de entender. E o último host válido aqui dessa subrede vai ser simples de entender também. Se nessa primeira subrede aqui o primeiro endereço é sempre 0, né? Existe outra regra também que diz que o último IP, ou seja, o broadcast da última rede, da última subrede, vou repetir mais uma vez, o broadcast aqui da última subrede vai ser sempre terminando com 255, ou seja, meu endereço de IP vai ficar 192.168.50.255, ok? Que isso fique bastante claro. Então, se eu sei que esse último aqui é 255, eu vou saber que o último IP válido dessa subrede aqui embaixo vai ser 192.168.50.254,
Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque para achar o último IP válido da rede, é só eu diminuir um do broadcast. Então eu pego o broadcast, menos um vai ser o último endereço dessa subrede. Então, se eu já achei o último endereço da minha subrede, da última subrede aqui, e se eu já achei o broadcast dela também, agora ficou fácil eu fazer o restante da tabela, né? Então beleza, achei o último, achei esse. Para me achar o primeiro endereço de rede, ou seja, onde vai começar a minha próxima rede, qual é o endereço de IP que vai identificar a minha próxima rede, é simples. Eu pego esse resultado aqui, ou seja, aqui começa com 0, não é isso? E eu vou pegar o resultado aqui da minha conta, ó, total, contando com broadcast e rede, e vou somar isso daqui com o IP 0 aqui, certo? Somando 128 com 0, eu vou ter o resultado de 128. Então isso implica dizer que o meu segundo endereço de subrede, ou seja, o endereço que vai identificar a minha segunda subrede, vai ser o 92.168.50.128. Então vai ficar dessa forma, né? Lembrando que esse método aqui é o método ninja, né, que a gente chama de ninja, que é o método mais rápido para se achar o resultado. E o foco dessa revisão realmente é fazer você entender a forma mais rápida, mais prática, para você usar isso na hora da sua prova. Então, se o primeiro é sempre 0, eu vou pegar o resultado disso daqui e somar com ele, vou achar a próxima subrede, beleza? Se for dividir em outras, né, em 4, eu vou sempre fazer a mesma coisa. Pego o resultado, somo ele aqui e acho o próximo endereço da subrede. Eu vou fazer um com 4 ali, vou ter que separar essa videoaula em 3 e eu vou fazer um exemplo com 4 subredes para ficar mais fácil. Se eu já achei aqui o endereço dessa subrede aqui, ficou fácil deduzir que o broadcast aqui agora vai ser esse endereço de subrede aqui menos 1. Então eu vou ter aqui, ó, 192.168.50.127. Massa. Então já achei o broadcast da primeira rede. E o último IP válido vai ser o broadcast também menos 1. Então já sei que o último IP válido da minha primeira subrede vai ser 192.168.50.126, certo? E para achar o primeiro IP válido aqui agora ficou fácil, né? Da minha segunda subrede, que vai ser aqui, ó, esse IP de rede mais 1. Então, para achar o primeiro rush válido, eu pego a rede e somo mais 1, e para achar o último, eu pego o broadcast e diminuo um dele, eu vou achar o último. Mas vamos voltar aqui para o primeiro IP válido, 128 mais 1 dá 129, então meu IP vai ficar 192.168.50.129. beleza, dividi minha rede em 2. Isso quer dizer que na minha primeira subrede eu vou poder usar nos meus dispositivos esse primeiro IP terminando com 1 até esse último IP terminando com 126, onde o broadcast vai ser 127 e a rede vai ser 0. O segundo IP da rede, que a gente também poderia representar aqui agora dessa forma, vai iniciar, né, em 192.168.50.128/25, ou seja, eu tenho o primeiro IP que identifica a rede, que é 50, e o segundo IP que identifica a minha segunda subrede, que é terminando com 128. E agora, por que /25? Porque se eu somar todos os bits aqui de uma máscara padrão do tipo classe C, se eu somar aqui vai dar 24 bits, beleza? Esses três primeiros octetos. Como eu peguei mais um bit emprestado do último octeto, eu vou somar com ele onde tem 1, então vai ficar 24 bits mais 1 aqui, 25. Por isso a questão da máscara barra, né?
Então essa máscara passa a ser agora barra 25, porque eu peguei um bit emprestado da parte de rush. E se eu for pegando mais bits, isso aqui vai mudando. Então eu peguei mais um bit, barra 26. Se eu pegar mais um bit, vai dar barra 27, porque eu vou começar a somar aqui, ó, a quantidade de uns que tem. Então a quantidade de número 1 vai dizer qual vai ser a máscara que você vai ter ali em cima. Vamos voltar aqui para o exemplo que eu peguei só um. Agora a grande questão é, como é que vai ficar a máscara de subrede nesse exemplo aqui de 1/25, né? Se eu dividir minha rede em 2, ele não vai poder mais ser uma máscara padrão, ou seja, class full, né? Ou seja, agora ele vai passar a ser uma máscara classless, barra 25. Então como é que vai ficar isso? Simples. Se eu peguei o bit emprestado, se eu voltar cá na minha representação, eu vou contar isso de trás para de frente, da frente aqui do começo normal para o final, e onde eu tenho um bit emprestado que eu peguei lá da máscara é 128. Então se eu só peguei um bit emprestado, a minha máscara agora não termina mais com 0, ela termina com 128 aqui. Então vai ser 1/25, 128 no final, porque aqui agora passou a ser 1. Se eu pegasse dois bits emprestados, por exemplo, aqui, eu ia somar esses dois aqui, que ia me dar a máscara nova, né, que seria 192. Mas como eu só peguei um bit, então eu pego isso aqui, ó, somo 128 mais o resto aqui que é 0, então vai me dar 128 mesmo, aqui em cima, né? Só soma onde tem 1, né? Então se os outros não tem 1 embaixo, não vou somar. Então 128 vai ser o final da minha máscara, nova máscara barra 25, né? Então se eu precisar agora colocar os IPs das minhas máquinas, vai ser mais 0 no final, vai ser 128, ok? Então terminei aqui de explicar para vocês como seria a divisão de subrede pegando o bit emprestado. Na última parte dessa videoaula eu vou ensinar como é que faz dividindo a rede em 4 e o porquê do barra 30. Então até a próxima aula.